Existe algo que poucas pessoas percebem, mas que muda completamente a forma como você vive, reage e enfrenta o mundo. Não é talento, não é sorte, não é inteligência. É algo muito mais silencioso, mais profundo e mais poderoso. É a maneira como você treina sua mente. Porque no momento em que você começa a treinar sua mente de verdade, algo muda. Você começa a enxergar as dificuldades de outra forma. As críticas deixam de te atingir. O medo perde a força. E aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas mais um desafio. A maioria das pessoas tenta mudar a vida mudando as circunstâncias externas. Elas querem mais dinheiro, mais oportunidades, mais reconhecimento. Mas esquecem que tudo começa dentro. Porque se sua mente não está preparada, qualquer conquista se torna pesada, qualquer obstáculo vira desistência e qualquer dificuldade vira motivo para parar. Mas quando sua mente está treinada, até a dor vira combustível. Até o fracasso vira aprendizado. E até o silêncio vira força. Talvez você não perceba isso agora, mas sua mente está sendo treinada todos os dias. A questão é, você está treinando sua mente para ser forte ou está treinando sua mente para desistir? Porque cada vez que você evita um desafio, sua mente aprende a fugir. Cada vez que você desiste, sua mente aprende a parar. Cada vez que você reclama, sua mente aprende a enfraquecer. E com o tempo, isso vira um padrão invisível. Um padrão silencioso. Um padrão que começa a controlar suas decisões sem que você perceba. E é por isso que muitas pessoas se sentem travadas, sem energia, sem motivação. Não é porque elas não têm potencial. É porque elas nunca treinaram a própria mente. Treinar a mente não significa pensar positivo o tempo todo. Não significa ignorar dificuldades. Não significa fingir que tudo está bem. Treinar a mente significa desenvolver resistência interna. Significa continuar mesmo quando está difícil. Significa agir mesmo quando não existe motivação. Significa manter o foco quando tudo parece confuso. E essa é a diferença entre pessoas comuns e pessoas inabaláveis. Pessoas comuns dependem da motivação. Pessoas inabaláveis dependem da disciplina mental. Existe um momento na vida de todo mundo em que as coisas ficam difíceis. Um momento em que nada parece funcionar. Um momento em que a vontade de desistir aparece. E é nesse momento que sua mente revela como ela foi treinada. Porque se sua mente foi treinada para evitar dor, você vai parar. Se sua mente foi treinada para enfrentar desafios, você vai continuar. E esse pequeno detalhe muda tudo. Porque a maioria das pessoas, para exatamente quando está mais perto de evoluir, treinar a mente é desconfortável, é silencioso. É invisível. Ninguém vê quando você decide não desistir. Ninguém vê quando você continua mesmo cansado. Ninguém vê quando você escolhe disciplina em vez de conforto. Mas é exatamente nesses momentos invisíveis que sua força está sendo construída. E quanto mais você faz isso, mais sua mente se fortalece, mais você se torna resistente. Mais você se torna inabalável. Pense nisso. As pessoas que parecem fortes não nasceram assim, elas foram moldadas. Elas enfrentaram dificuldades. Elas continuaram mesmo quando não havia resultado. Elas treinaram a mente em silêncio. E com o tempo, isso se tornou parte de quem elas são. Elas não precisam parecer fortes. Elas simplesmente são. O problema é que hoje muita gente busca motivação rápida, frases rápidas, resultados rápidos. Mas força mental não funciona assim. Força mental é construída devagar. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Uma decisão silenciosa de continuar mesmo quando ninguém está vendo. E esse processo é o que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Existe algo poderoso quando você começa a dominar sua mente. Você começa a perceber que não precisa reagir a tudo. Você começa a perceber que nem toda crítica importa. Você começa a perceber que nem todo problema merece sua energia. E isso te dá uma calma diferente, uma calma forte. Uma calma que não vem da facilidade, mas da confiança interna. Com o tempo, você começa a mudar, você fala menos, reclama menos, reage menos. Mas age mais, e essa mudança é silenciosa, mas poderosa. Porque enquanto muitos estão presos em emoções momentâneas, você está construindo algo maior. Você está treinando sua mente para ser resistente. E quanto mais você treina, mais você percebe que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, está em controlar a si mesmo.
Porque quando você controla sua mente, você controla suas decisões. Quando você controla suas decisões, você controla seu futuro. E é aí que tudo começa a mudar. Existe um ponto em que sua mente para de lutar contra você e começa a trabalhar a seu favor. Nesse ponto, você não precisa de motivação para agir. Você não precisa de reconhecimento para continuar. Você não precisa de aprovação para seguir em frente. Você simplesmente continua. E essa é a verdadeira força. Muitas pessoas não entendem isso porque estão acostumadas a agir apenas quando estão animadas. Mas pessoas inabaláveis agem mesmo sem vontade. Elas sabem que disciplina constrói aquilo que motivação nunca sustenta. Elas sabem que cada pequeno esforço silencioso está fortalecendo a mente. E com o tempo, algo incrível acontece. Aquilo que antes parecia difícil começa a parecer normal. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. E aquilo que antes te assustava começa a perder a força. Porque sua mente já foi treinada para enfrentar. Essa é a transformação silenciosa. Não acontece de um dia para o outro. Não acontece com uma única decisão, mas acontece com consistência, com persistência, com escolhas silenciosas feitas todos os dias. E quando você chega nesse ponto, nada mais te abala da mesma forma. Você ainda enfrenta problemas. Ainda enfrenta desafios. Mas agora existe algo diferente dentro de você. Existe estabilidade, existe confiança, existe força. E essa força não precisa ser mostrada. Ela simplesmente existe. Porque você treinou sua mente. Você escolheu continuar. Você decidiu evoluir mesmo sem aplausos, e isso muda tudo. Agora eu quero saber uma coisa. Você está treinando sua mente para ser forte ou está deixando sua mente te controlar? Porque essa decisão, mesmo silenciosa, vai definir quem você se torna. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreve nos comentários. Vou treinar minha mente. Isso cria um compromisso com você mesmo. E se você quer continuar desenvolvendo essa mentalidade, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a construir uma mente inabalável, forte e resistente. E deixa seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão buscando evoluir. Porque no final, não é sobre ser perfeito. É sobre ser mais forte do que você era ontem. E essa transformação começa agora.